você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abri-la comigo, na carta do apóstolo Tiago. Se você é novo aqui na igreja, a gente tem o hábito aqui de pegar um livro da Palavra de Deus e estudar esse livro por inteiro, trecho por trecho, do começo ao fim, e a gente tem feito isso nesse semestre com a carta de Tiago. Nós estamos em Tiago capítulo 3, e basicamente o que a gente faz é pegar uma carta da Palavra de Deus e pegar um trecho dessa carta pela ordem sequencial e então explicar o que o texto significa e aplicar o texto às nossas vidas. E hoje nós nos encontramos em Tiago, capítulo 3, nós vamos começar a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 3, nós vamos começar a partir do versículo 13, nós vamos estudar do verso 13 até o verso 18, tá bom? Então eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. E nós queremos começar confessando ao Senhor que se o Senhor não agir, nós passaremos aqui 45 minutos, 1 hora, que não servirão de nada. Por isso nós vamos suplicar ao Senhor, que o Senhor haja no nosso meio de maneira poderosa e sobrenatural, Deus. Nós queremos suplicar ao Senhor, que o Teu Santo Espírito, o autor da Tua palavra, possa tomar a Tua palavra e possa aplicá-la aos nossos corações. Que Ele possa abrir os nossos olhos, Deus, para que nós possamos perceber que está falando da gente aqui. Que nós possamos perceber que nós somos essas pessoas. E que nós possamos também perceber quem é Cristo e o que Ele fez por nós. E toda a diferença que Cristo faz em nossas vidas, Deus. Abre os nossos olhos, Deus. Nós suplicamos ao Senhor, abre os nossos olhos e aplica a Tua palavra no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Tiago começa esse trecho da carta dele com uma pergunta. Se você se lembrar, antes da gente olhar para o versículo 13, se você se lembrar, o trecho que nós estudamos antes, o texto de 1 a 12, fala sobre pessoas que queriam ser mestres. E Tiago diz, olha, é melhor que não sejam muitos de vocês os mestres não, porque os mestres vão ser julgados com maior rigor. E depois ele começa a falar, dos versos 2 até 12, sobre como nós tropeçamos no uso da língua. E ele vai falar sobre como eu e você muitas vezes usamos de forma errada a língua, e ele termina o texto dizendo que isso é uma questão, no versículo 12, do coração, porque ele diz no versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago está dizendo que o problema do que a gente fala é, na verdade, um problema do que está dentro do nosso coração.
E por isso que a gente fala o que a gente fala, porque a boca fala, como disse Jesus, do que está cheio o coração, ok? Mas aqui dentro desse contexto em que várias pessoas queriam ser mestres, queriam ser professoras, e eu falei semana passada sobre esse contexto em que todo mundo tem uma opinião para dar no Facebook sobre todas as coisas, não é? Tiago agora fala assim, chega para os seus ouvintes, para as suas ovelhas, e ele diz para as suas ovelhas, ele faz uma pergunta: quem entre vocês é sábio? Quem aqui entre vocês é sábio? Porque as pessoas queriam ensinar, as pessoas queriam ser mestres. E ele diz: quem aqui entre vocês é sábio? E aquele silêncio impera no salão. E aí Tiago vai nos mostrar como nós podemos descobrir quem são os sábios que estão entre nós. E a gente precisa começar o nosso estudo aqui, queridos, entendendo o que é sabedoria. Porque existe uma perspectiva equivocada do que é sabedoria. A gente acha que sabedoria tem a ver com conhecimento. E às vezes a gente pensa, quantos aqui já andaram de metrô? Ok, vários de vocês já andaram de metrô. Existe uma estação de metrô lá em São Paulo, especificamente, que é a Estação da Sé. A Estação da Sé é uma intersecção, onde várias linhas de metrô se encontram ali na Sé. E se você ficar parado, olhando aquela multidão de pessoas andando, e olhando aqueles trens, você vai ter uma visão pequena, uma visão limitada do que é e de como funciona as linhas de metrô ali na Sé. Mas se você for para o painel de controle, se você for para a sala onde existe alguém olhando cada um dos trens que estão vindo e instruindo diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, parar para esperar, para que nada não encontre ali os trens, você vai ter um entendimento melhor sobre como funciona a Sé. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente pensa que sabedoria é isso. É Deus nos revelar como as coisas funcionam. Mas sabedoria não é isso. E na grande parte das vezes, eu e você não vamos saber como as coisas funcionam. Nós não vamos entrar na sala de controle da estação do metrô. Mas, na verdade, um autor chamado J.I. Packer, ele nos mostra, ele ilustra, dizendo que sabedoria, diferente de ser o entrar na sala de controle da estação de metrô, sabedoria é mais parecido com aprender a dirigir uma moto ou um carro. Qual é a habilidade que você precisa ter para aprender a dirigir uma moto ou um carro? Você não precisa saber a filosofia por trás da escolha das luzes vermelha, amarela e verde para poder dirigir bem uma moto ou um carro. Você não precisa entender por que o engenheiro projetou aquela curva para ser daquela forma. Para dirigir bem uma moto ou um carro, você precisa crescer na habilidade de ler sempre mudança, as circunstâncias que estão sempre mudando no trânsito e saber responder a elas de maneira apropriada. Aquela pessoa que te cortou, e você tem que estar atento para poder sair. Aquela pessoa ou aquela luz que estava vermelha e agora está amarela, e você tem que estar atento a saber como responder àquela situação. Sabedoria é muito mais parecido com isso, com aprender a dirigir, do que com entrar na sala de controle e ter uma perspectiva que ninguém mais tem, só você. Sabedoria é aprender a lidar com as circunstâncias da vida que estão sempre mudando. O seu patrão chega para você e te dá uma ordem que muda todos os seus planos. O seu marido chega para você e te dá uma notícia que muda toda a sua vida. O seu filho chega para você e te dá uma notícia que muda completamente o cenário da tua vida. A tua namorada chega para você e te dá uma notícia que muda toda a perspectiva e o cenário da tua vida. Sabedoria é saber como reagir de acordo com a verdade revelada de Deus às circunstâncias da vida que estão sempre mudando e sendo diferentes. Tiago então pergunta: quem é sábio? Quem é sábio? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E ele vai nos mostrar como nós podemos saber se nós somos sábios e quem são os sábios que estão entre nós. E ele nos mostra que essa sabedoria ela é demonstrada através de duas coisas.
bom procedimento e obras praticadas. Ou seja, de novo, sabedoria não é uma questão do que você sabe, sabedoria é uma questão do que você consegue fazer com aquilo que você sabe. Sabedoria é uma questão de você ter capacidade de aplicar as questões e as circunstâncias práticas da vida, as verdades reveladas da palavra de Deus. Infelizmente tem um monte de gente que tem um monte de conteúdo, mas não consegue transformar o conteúdo que tem em bom procedimento e obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E Tiago continua e ele diz, olha, esse cara que é sábio, ele tem um bom procedimento e as obras que ele pratica são obras praticadas com a humildade. E essa humildade, ela provém da sabedoria. Ela provém da sabedoria. Por quê, queridos? Porque quando nós nos revestimos da verdade da palavra de Deus, nós nos tornamos humildes no sentido que nós entendemos à luz da palavra de Deus quem nós somos. A palavra de Deus revela que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Essa é a realidade que a palavra de Deus revela sobre nós. Essa é a realidade que a palavra de Deus revela sobre mim. É a realidade que a palavra de Deus revela sobre você. E quanto mais entendimento e sabedoria da palavra eu tenho, mais humilde eu me torno. Porque mais claro eu enxergo quem eu sou, e mais claramente eu enxergo o que eu merecia diante de Deus. Isso traz humildade, porque é fruto de um entendimento da minha condição natural diante de Deus. Humildade é fruto do meu entendimento de que eu sou constantemente incapaz de conquistar o favor de Deus, de merecer qualquer coisa boa diante de Deus. Isso deveria trazer humildade à minha vida. A verdadeira sabedoria, diz Tiago, ela gera humildade. Você quer conhecer uma pessoa sábia? Procure uma pessoa humilde. Se você conhecer alguém que está por aí arrotando sabedoria, dizendo, vejam quão sábio eu sou, essa pessoa é cheia de si mesmo, você pode ter certeza que você não está diante de uma pessoa sábia. Você não está diante de uma pessoa sábia. Mas Tiago termina o versículo 13 e ele começa o versículo 14, trazendo aí uma conjunção adversativa que mostra que ele vai fazer um contraste. Tiago vai fazer uma comparação. Ele está dizendo, olha, a pessoa sábia, ela demonstra a sabedoria dela através do bom procedimento dela, que é vivido através da humildade, que é fruto da sabedoria. Contudo, entretanto, todavia, ou seja, ele vai fazer um contraste, e ele vai dizer, olha, se em vez de humildade, o que vocês abrigam no, onde? Coração. De novo, Tiago deixando claro que a questão não é o que você faz, a questão é o porquê você faz aquilo que você faz. A questão não são os seus hábitos, não são as suas práticas, a questão é o que está no seu coração que te leva a ter esses hábitos e essas práticas. E ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração duas coisas, inveja amarga e ambição egoísta. O que serão essas coisas? É interessante pensar que já no primeiro século, humildade era visto como um defeito e ambição era visto como uma virtude. Continua do mesmo jeito. As pessoas continuam vendo humildade como um defeito e ambição como uma virtude. Mas do que se trata isso? O que é inveja amarga e o que é ambição egoísta? Essa palavrinha inveja, ela tem basicamente dois significados na Bíblia. Ela tem um significado quando ela é usada para Deus. Em muitos lugares na Bíblia diz que Deus é Deus zeloso ou Deus ciumento. Já ouviu isso na Bíblia? É essa palavrinha, a mesma palavrinha que está aqui, que foi traduzida como inveja. Quando ela é usada para Deus,
ela é usada para mostrar que Deus não aceita dividir a adoração dele com mais ninguém. Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus zeloso. Ele exige exclusividade no relacionamento dele. E quando ele é usado para falar das pessoas, ele é usado no sentido negativo, para falar de pessoas que querem que tudo seja para elas, querem que elas sejam o centro da vida dos outros, e quando isso não acontece, elas se tornam amargas, elas se tornam azedas, porque as coisas não são do jeito delas, porque o mundo não está girando em torno do umbigo delas, então elas se tornam pessoas amargas. Elas olham para as outras pessoas e elas não se alegram com a alegria dos outros, elas acham que elas mereciam ter o que os outros têm, e por isso elas se tornam cada vez mais amargas. Elas querem o que Deus está dando para os outros. Elas, ao invés de serem pessoas humildes, com base no que as Escrituras dizem sobre elas, elas se tornam pessoas invejosas, porque elas acham que elas merecem ter o que outras pessoas têm. Isso é inveja amarga. A outra expressão que Tiago usa, essa ambição egoísta, ela é um forte desejo, queridos, de ver os seus planos realizados, custe o que custar e doa a quem doer. Isso que é a ambição egoísta. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos e eu vou atrás deles e eu vou realizá-los, doa a quem doer. Não importa se eu vou ter que sacrificar a minha esposa no altar dos meus planos, não importa se eu vou ter que sacrificar os meus relacionamentos com os meus amigos, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer para satisfazer e para realizar os meus planos. Eu tenho uma ambição egoísta. Eu quero algo tão fortemente que eu não estou nem aí se isso vai prejudicar os outros, eu não estou nem aí para o sacrifício que os outros vão ter que fazer, contando que eu consiga satisfazer e realizar e cumprir os meus planos. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, Tiago aqui vai totalmente contra a cultura. Ele diz: não se gloriem disso. Infelizmente, desde que o homem caiu, o homem passou a chamar de bonito o que Deus chama de feio. Mais para frente, no texto de Tiago, Tiago vai ter que falar para os irmãos: parem de se alegrar do pecado de vocês, convertam o riso de vocês em choro, em lamento. É disso que ele está falando aqui. Ele está falando: não se gloriem de serem pessoas egoístas, que destroem vidas para atingir os seus objetivos, que estão dispostos a ser como um trator passando por cima de quem tiver que passar para realizar os seus projetos. Não se gloriem disso, se envergonhem disso, se envergonhem disso. E mais, não apenas não se gloriem, mas parem de negar a verdade. De que forma? Essas pessoas, elas eram cheias de inveja amarga, cheias de ambição egoísta, e ainda assim, elas achavam que elas eram sábias. Elas acharam que elas eram as pessoas que realmente sabiam como viver a vida. Tiago está dizendo: não enganem a vocês mesmos. Não enganem a vocês mesmos. As verdadeiras pessoas sábias, isso é demonstrado através de um bom procedimento, que é uma vida humilde, que provém e procede da sabedoria. E aqui Tiago vai falar que tipo de sabedoria é essa. Ele vai falar que tipo de sabedoria é essa das pessoas cujo coração é cheio de inveja amarga e de ambição egoísta. E ele vai dizer no versículo 15: esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Não vem dos céus, ou seja, não procede de Deus. Essa é a ideia quando ele fala sobre não vir dos céus. Você se lembra, Tiago capítulo 1, no versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Quando ele fala sobre vir dos céus, vir do alto, ele está se referindo a vir diretamente de Deus para nós. Tiago está dizendo: essa sabedoria de pessoas cheias de inveja amarga, de ambição egoísta, que querem realizar os seus planos, doa quem doer,
que ficam invejando a vida dos outros porque elas acham que elas merecem ter o que os outros têm, essa sabedoria não vem de Deus. Pelo contrário, ela é terrena. Ela é desse mundo. Ela não apenas não vem de Deus e é terrena, mas ela não é espiritual, ela é carnal. Ela é fruto dos nossos desejos carnais. E mais, você se lembra que na mensagem da semana passada, a gente viu que a língua que fala mal, a língua que ela é mal utilizada, ela tem um encanamento que vai direto, se você acompanhar o encanamento dessa língua, ele vai direto até onde? Lembra disso? O inferno. É o que Tiago diz. É o que Tiago diz. Agora, esse mesmo Tiago está dizendo que essas pessoas cheias de inveja amarga e ambição egoísta, elas possuem uma sabedoria que é demoníaca. É uma sabedoria que é própria dos demônios. Não é uma sabedoria que é demonstrada através do bom procedimento e da humildade, mas é uma sabedoria cheia de arrogância, cheia de direitos, que acha que merece coisas, que acha que deve ser tratada de uma certa maneira, porque se não for, não fui bem tratado como eu mereço. Que acha que todo mundo deve estar ao seu redor te servindo e vivendo de acordo com a tua vontade e para o teu bem, para servir os teus propósitos. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Sabe por que isso é demoníaco? Porque foi exatamente assim que os demônios se viram diante de Deus. Eles olharam para Deus e eles queriam a adoração que Deus tinha, que Deus, somente Deus merecia. E eles falaram, eu quero isso. Isso é demoníaco porque foi exatamente isso que Satanás tentou a Eva e Adão lá no jardim. Ele disse, você será como Deus. E aí Tiago vai encerrar o pensamento dele, mostrando agora qual que é o resultado de um coração cheio de inveja amarga e ambição egoísta. Sabe o que acontece? Quando o meu e o seu coração estão cheios de inveja amarga e ambição egoísta, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, tem duas coisas: confusão e toda espécie de males. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, sabe por que o seu casamento está cheio de confusão? Sabe por que está cheio de problema, de discussão? Vocês não conseguem se acertar. Sabe por quê? Porque dentro do seu coração tem inveja amarga e ambição egoísta. Porque você quer que a vida gire ao seu redor. E quando isso não acontece, você briga, você mata, você fica irado, você xinga, porque você quer que as coisas sejam do seu jeito, porque você acha que você merecia ser tratado X, Y ou Z. Acontece, mas ele vai ver só o que é bom para tosse. Deixa ele comigo, deixa ela comigo. Sabe por que existe confusão no seu trabalho? Sabe por que existe toda espécie de males? Porque o seu coração está cheio de inveja amarga e ambição egoísta. Essa é a raiz, essa é a fonte. Não adianta você querer resolver as circunstâncias, não adianta você querer resolver apenas e tão somente o exterior, enquanto você não tratar o interior. Não adianta você colocar um band-aid no câncer de pele, você tem que fazer cirurgia, tem que arrancar a raiz do problema. Dói, sangra, mas é preciso, é necessário. Não pense que a confusão e os males que existem na sua vida são culpa das circunstâncias nas quais você está inserido. As circunstâncias podem intensificar e dificultar a situação, mas a raiz do problema não são as circunstâncias. A raiz do meu e do seu problema é o meu e o seu coração. São aquelas coisas que eu quero mais do que eu quero agradar a Deus. São aquelas coisas que eu quero tanto que eu estou disposto a fazer o que for preciso, inclusive pecar, para ter aquilo que eu quero.
Mas vem um outro contraste aí, vem uma outra mudança. No versículo 17 ele de novo traz uma conjunção adversativa para fazer mais uma comparação e mais uma mudança de rumo. Ele que no versículo 14 usou a palavra contudo, aqui ele começa com a palavrinha mas. Benditos sejam os mases da Bíblia. Tem vários mases, ou contudo, ou todavia, que são extremamente importantes na vida cristã. Tiago diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, lembra aquela sabedoria de inveja amarga e ambição egoísta não vinha do alto, ela era terrena. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura. E aqui Tiago vai usar um artifício que é muito comum nos escritores do Novo Testamento. Eles usam uma palavrinha para definir. E aí é como se essa palavrinha fosse uma tangerina, okay? Uma mexerica, cheia de gomos. E aí ele descasca essa mexerica, e aí ele vai mostrar quais são os gomos dessa palavrinha. A palavrinha aqui, a fruta é pureza, ok? E ele vai mostrar quais são os gomos disso. Essa palavrinha que foi usada aí, para falar sobre pureza, é a mesma palavrinha que o apóstolo Paulo usou lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala como ele quer apresentar a igreja diante de Deus. Lá em 2 Coríntios 11, verso 2, Paulo diz assim, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Essa é a imagem. É disso que Tiago está falando. Tiago está falando que essa sabedoria que vem do alto, ela não é adulterada, ela é pura, ela é imaculada, ela é como uma virgem guardada para o seu noivo, para o seu marido. E quais são as marcas dessa sabedoria pura? Tiago vai abrir a mexerica, descascar e abrir gomo por gomo. Ele começa com 3 gomos que estão interligados. Ele diz que essa sabedoria que vem do alto e é pura, ela é pura porque ela é pacífica, amável e compreensiva. Ela é uma sabedoria que não vive em guerra, mas que sabe viver em paz com as pessoas, que sabe viver a paz. Agora, para que essa paz possa existir, é necessário ter os 2 seguintes. Para que você consiga viver em paz com as pessoas, você precisa crescer em compreensão. Você precisa crescer em olhar para as pessoas e para os erros das pessoas e compreender que as pessoas são falhas, elas erram, e você aprender a ser uma pessoa compreensiva, que entende as limitações, dificuldades das pessoas com as quais você se relaciona. E além de ser uma pessoa compreensiva, ser uma pessoa amável. Ser amável, queridos, não é ser aquela pessoa que está assim, querido, que está sempre assim falando de maneira doce, suave. Não é necessariamente isso. Ser amável é alguém que está disposto a se sacrificar pelo bem do outro. Sabe como que é possível viver em paz com as pessoas? Quando você decidir que você está disposto a perder para o bem das pessoas. Se você sempre quiser ganhar, se você sempre quiser levar tudo a ferro e fogo e provar que você está certo, você nunca vai conseguir viver em paz. Já viu gente que prefere estar certo do que manter uma amizade? Prefere provar que está certo do que manter um relacionamento? É disso que Tiago está falando aqui. Tiago está dizendo, queridos, essa sabedoria que vem do alto, ela é pura. E essa pureza é demonstrada através de relacionamentos pacíficos, onde pessoas compreendem umas às outras, onde pessoas amam umas às outras e estão dispostas a perder uma para o bem da outra. Depois ele traz 2 outros grupos de gomos. Esses 2 gomos aí, eles estão unidos por essa expressãozinha cheia de. Cheia de. Essa sabedoria que vem do alto, ela é pura, e a pureza dela é marcada porque ela é cheia de 2 coisas: misericórdia e de bons frutos. Essa misericórdia que Tiago já descreveu, lá no capítulo 2, onde ele diz, não adianta nada se algum irmão vier até você com fome, com frio, e você dizer, vá em paz,
Deus te abençoe, que você se aqueça e coma, mas você não dá para ele nem o que comer e nem o que vestir. A misericórdia de verdade é você agir para suprir as necessidades da pessoa que está carente daquilo que você pode suprir. Sabedoria, de acordo com Tiago, é você não apenas falar, mas você de fato agir para suprir o bem daquela pessoa, que aquela pessoa precisa. E ele termina o versículo 17 com mais 2 gomos. Ele termina dizendo que essa sabedoria que vem do alto, ela é imparcial e ela é sincera. Ou seja, ela não pende para um lado. Ela não trata algumas pessoas de um jeito, outras pessoas de outro. E aqui eu não consigo parar de pensar na nossa Suprema Corte, que essa semana talvez deu uma das maiores demonstrações do que é ser parcial. Né? Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros, não é? Infelizmente. Tiago está dizendo, essa sabedoria ela não é parcial, ela é imparcial e ela é sincera. Essa palavrinha sincera, ela nos mostra, queridos, que talvez você pense que você está vivendo uma vida de sabedoria pacífica, mas na verdade o que você está fazendo é vivendo uma vida de isolamento. É extremamente fácil viver em paz se você não se relacionar com ninguém. Não é verdade? No isolamento vai ter alguma briga, você vai discutir com alguém, vai ter algum desentendimento? Não. Tiago está dizendo aqui que essa sabedoria não é uma sabedoria de aparência, não é uma paz de aparência, não é uma paz maquiada, é uma paz real. E uma paz e uma sabedoria reais são frutos de falar a verdade em amor. É sincero. Você vai até a pessoa quando precisa ir e fala coisas que não são fáceis de serem ditas, mas você fala. Mas você fala não para destruí-la, mas para edificá-la. Você fala não para destruir aquela pessoa porque você quer o mal dela, mas você fala porque você quer o bem dela. Ser sábio de verdade não é se isolar de relacionamentos. Essa é uma falsa sabedoria. Ser sábio de verdade é viver em relacionamentos de forma sincera, falando às vezes coisas difíceis de serem ditas, mas falando porque você ama o suficiente para dizer o que precisa ser dito, para o bem daquela pessoa. Tiago termina, e ele diz que o fruto da justiça semeia-se em paz. Essa expressão fruto da justiça em Tiago significa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Tiago está dizendo, uma vida de obediência à vontade de Deus, ela acontece quando você aprende a viver em paz para os pacificadores, para aqueles que aprendem a pacificar situações e aprendem a viver em paz e não em conflitos, que é o que ele nos disse no versículo 16, que onde existe inveja e ambição egoísta, há toda confusão e toda espécie de males. Você vai ver na continuidade do texto, no capítulo 4 especialmente, que essa igreja estava vivendo um momento de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas contendas entre irmãos. E Tiago está escrevendo e dizendo para eles que fazer a vontade de Deus passa por viver em paz com os irmãos, ser um pacificador entre os irmãos. Queridos, eu não consigo olhar para esse texto e não pensar que eu e você precisamos analisar de forma profunda os nossos relacionamentos. Analisar de forma profunda o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento no teu trabalho, o seu relacionamento aqui dentro da igreja, o seu relacionamento com os teus vizinhos. Olhe para esses relacionamentos. Você tem visto confusão e toda espécie de males?
Ou você tem visto relacionamentos puros, que são pacíficos, amáveis, compreensivos, que são cheios de misericórdia, de bons frutos, que são imparciais, que são sinceros? O que você tem visto nos seus relacionamentos? Talvez você tenha vivido um relacionamento conjugal, onde é conflito atrás de conflito, é briga atrás de briga, e você está se perguntando por quê? Talvez seja o momento de você olhar para o seu coração e ver se você não tem trazido para o seu relacionamento conjugal um sentimento de merecimento e de amargura quando você não recebe aquilo que você acha que você merecia. Talvez você tenha que olhar para o seu relacionamento conjugal e se perguntar se você não tem tido ambições egoístas que têm feito a tua família inteira sofrer só porque você quer o que você quer e você está disposto a sacrificar tudo e todos para que você possa ter aquilo que você colocou na tua cabeça que você tem que ter. Talvez você precise fazer essas mesmas perguntas no seu ambiente de trabalho. Talvez você comece a perceber que as guerras e brigas que existem no seu trabalho têm um denominador comum, e o denominador comum talvez seja você. E você vai ter que perguntar, o que é que está no teu coração? Porque não adianta só você mudar as circunstâncias, não adianta você pensar, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso mudar de marido, eu preciso mudar de esposa, eu preciso mudar de cidade. Se o problema está no coração, você pode mudar todas as circunstâncias da sua vida, que o problema vai continuar ali, porque o seu coração vai junto com você para onde você for. Talvez você seja novo aqui na igreja, e você tem tido o privilégio de viver e conviver numa igreja pacificada. Mas alguns anos atrás, nós vivemos uma igreja que estava em pé de guerra. E por que estava em pé de guerra? Porque existia inveja amarga e ambição egoísta, que precisava ser lidada, precisava ser tratada, precisava ser confessada e precisava ser perdoada por Cristo. Enquanto isso não aconteceu, houve confusões e toda espécie de males. Meu irmão, minha irmã, eu só conheço um caminho, uma solução para tratar um coração cheio de inveja amarga e de ambição egoísta. O caminho passa pelo arrependimento e passa pela fé. Passa por eu me arrepender de viver uma vida focada em mim mesmo. Passa por eu perceber que essa vida focada em mim mesmo só tem trazido confusão e toda espécie de males. Então eu me arrependo disso. Eu confesso isso a Deus. E então eu corro para a cruz do Calvário. Eu corro para a cruz e para o Senhor Jesus Cristo e eu digo: Senhor, eu creio que o Senhor pagou na cruz do Calvário o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor não foi invejoso e nem egoísta no meu lugar. Pelo contrário, o Senhor que merecia toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2 que não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar. Antes mesmo ele se esvaziou. Foi encontrado em forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você está olhando para o teu coração hoje, você está vendo inveja amarga e ambição egoísta, só existe um caminho. Arrependa-se disso. Arrependa-se da sua inveja amarga, arrependa-se desse sentimento ridículo e mentiroso de achar que você merece alguma coisa. E olhe para a cruz e perceba que o que você merecia de fato era a ira de Deus que foi derramada sobre Jesus, para que você pudesse experimentar o amor de Deus. Se arrependa
desse sentimento de merecimento. Se arrependa de tratorar, de passar por cima das pessoas para atingir os seus objetivos. E vá para Jesus. Procure Jesus e encontre aquele que se dispôs a ser tratorado, a ser passado por cima, a ser moído, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados e o seu coração transformado. O amor de Cristo, ele está disponível. O perdão de Cristo está disponível. E o chamado dele para mim, para você, para todos nós, é um chamado contínuo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado dele. Talvez você nunca fez isso. Faça isso hoje. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Fale para Deus: Deus, eu tenho sido assim. Eu tenho sido essa pessoa que acha que é sábia, mas na verdade está cheia de inveja, cheia de amargura, cheia de ambição, cheia de egoísmo. Me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu tenho tentado viver uma vida para mim mesmo. Eu tenho sido o Senhor da minha vida. Eu tenho sido o centro do meu viver. Deus, me perdoa. Eu quero viver para o Senhor. E eu creio que Cristo já fez tudo o que precisava ser feito na cruz do Calvário, para que eu possa ter o perdão que eu preciso. Se você nunca fez isso, faça isso nessa noite. Ainda é tempo. Se você já fez isso, mas ainda você vê resquícios dessa inveja, dessa ambição, desse egoísmo, dessa amargura no seu coração, entenda que a vida cristã é uma vida de constante arrependimento e fé. Não porque você é salvo todas as vezes. Nós somos salvos de uma vez para sempre. Nós nunca perdemos a nossa salvação. Mas porque a vida cristã é um constante arrepender-se. É uma constante percepção de que nós erramos de novo, mas Cristo continua sendo suficiente. E nós podemos correr para Ele e encontrar nele perdão e graça na hora da necessidade. Mas eu quero te dizer que não pare por aí. Talvez você tenha visto toda essa confusão e toda sorte de males no seu casamento, no teu ambiente de trabalho, com as pessoas que você se relaciona, talvez no teu grupo pequeno, aqui na igreja, na sua vizinhança. Não pare em reconhecer e pedir perdão a Deus. Procure essas pessoas que você tem afetado. Fale para elas. Peça perdão para elas. Confesse a elas a tua inveja amarga, a tua ambição egoísta. Peça perdão. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você vai precisar nessa noite, quando você chegar em casa, chamar a sua esposa e dizer: meu amor, me perdoe, porque eu tenho te esmagado por causa da minha ambição egoísta. Eu não quero mais viver assim. Talvez você vai ter que chegar em casa e dizer para o teu marido: me perdoe, porque eu quero coisas, eu acho que eu as mereço, e quando eu não tenho, eu faço você sentir a pior pessoa do mundo, porque você não está me dando o que eu acho que eu mereço ter. Confessa, pede perdão. O livro de Provérbios diz: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Talvez você tenha visto a sua saúde definhar, e você ainda não percebeu que isso está acontecendo, porque você continua calando, escondendo e guardando os teus pecados, ao invés de confessá-los e abandoná-los. Olhe para Cristo, corra para Jesus, Ele é suficiente, você não precisa de mais nada. A sua inveja amarga, a sua ambição egoísta são frutos de uma ilusão, a ilusão de que coisas da criação serão capazes de te dar o que só Jesus de fato é capaz de te dar de forma plena e completa. Não seja mais iludido, corra para Jesus, Ele é suficiente, Ele é suficiente. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, que Deus possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos perceber de fato que Ele é suficiente em nosso viver,
que nós não merecemos absolutamente nada, a única coisa que nós merecíamos era a cruz de Jesus, a ira de Deus. Mas Deus graciosamente nos deu graça e nos deu misericórdia para o momento de necessidade. Que Deus possa nos ajudar, queridos. Que Deus possa nos dar misericórdia e graça. Que Ele possa nos dar a graça e a misericórdia necessárias para nos dar coragem, para nos arrepender e confessar os nossos pecados a quem precisa ser confessado. Vamos orar. Senhor Deus, nos confessamos diante do Senhor o nosso pecado. Nos confessamos diante do Senhor que muitas vezes nós nos achamos os sábios, aqueles que sabem de tudo. Mas na verdade o que temos visto em nossas vidas é confusão e toda sorte de males. Nós queremos confessar diante do Senhor que nós reconhecemos, Pai, que a origem disso é o nosso coração. A origem disso é a inveja, a amargura, a ambição, o egoísmo. É uma compreensão errada de quem nós somos e de quem o Senhor é. Nós confessamos isso diante do Senhor. Ao mesmo tempo, nós confessamos diante do Senhor que nós cremos na justiça perfeita de Jesus Cristo. Nós cremos que Ele viveu uma vida perfeita no nosso lugar. E nós recebemos dEle, do Senhor, através dEle, o perdão dos nossos pecados. E nós suplicamos ao Senhor, Deus, transforma nossas vidas. Tira a inveja, tira a amargura, Pai, tira a nossa ambição egoísta, traz pureza, traz um desejo de nos sacrificarmos pelo bem dos outros, traz paz nos nossos relacionamentos, nos faz amarmos uns aos outros como nós já nos amamos, Deus. Nos faz cheios de misericórdia, cheios de bons frutos, nos faz imparciais e sinceros nos nossos relacionamentos, Pai. Que os nossos relacionamentos possam glorificar e honrar o Teu nome, Deus. Nos perdoa por querermos ser o palco, o centro do nosso viver. Nós cremos em Jesus. Cremos em Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.